Antes de qualquer oração ser levantada, quero te convidar a respirar fundo e permitir que sua mente desacelere. Muitas vezes começamos o dia ou terminamos a noite carregando preocupações, medos ou pensamentos soltos que tentam ocupar o lugar da paz. Mas agora, neste momento sagrado, vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Não estamos aqui apenas para repetir palavras. Estamos aqui para ouvir, sentir e ser tocados pelo cuidado amoroso do Senhor. Há uma verdade que transforma qualquer coração inquieto. Deus não se aproxima de você com pressa. Ele se aproxima com carinho. Ele conhece seu ritmo, suas batalhas e seus silêncios. Antes mesmo que você fale, Ele já viu suas lágrimas escondidas, seus sonhos guardados e até aquilo que você não sabe como expressar. É por isso que, antes de orarmos, vamos meditar em uma das mensagens mais profundas da palavra, o Salmo 23. Esse salmo não é apenas um texto antigo, é como um abraço de Deus colocado em palavras. Ele foi escrito para lembrar você que, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, existe um pastor celestial que guia cada passo do seu caminho. Não é um Deus distante, é um Deus presente. Não é um Deus que apenas observa, é um Deus que cuida. Quando Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor", ele estava dizendo que confiava plenamente na direção, na proteção e no amor de Deus. E hoje, antes de qualquer pedido, você também é convidado a descansar nessa mesma certeza. Você não está sozinho ou sozinha. O Deus que te criou guia, protege e sustenta cada detalhe da sua vida. Se esta palavra já tocou seu coração até aqui, escreva amém nos comentários. Quando Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava falando apenas de provisões materiais. Ele estava falando de descanso para a alma, direção para os dias confusos, força quando o coração já não sabe mais como continuar. Um pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Sabe quando estão cansadas, quando estão feridas, quando precisam parar, quando precisam avançar. E assim é Deus com você. Quando Ele diz que nada vai te faltar, Ele está afirmando que você não ficará sem aquilo que é essencial para o seu propósito. Você não ficará sem paz quando a paz for necessária. Não ficará sem força quando a força for urgente. Não ficará sem direção quando tudo parecer escuro. Deus não se atrasa, não falha, não abandona. Ele chega exatamente na hora que sua alma precisa menos e muitas vezes de formas que você nem imagina. Os pastos verdes mencionados no Salmo 23 representam lugares de descanso. Aqueles momentos em que você, de repente, sente uma calma que não faz sentido humano, mas faz sentido espiritual. São momentos em que Deus diz: "Filho, repousa, eu cuido." E as águas tranquilas simbolizam aquilo que sua alma tanto deseja: paz interior, serenidade, clareza. Talvez hoje você esteja caminhando com um coração agitado, tentando entender situações que te confundem ou te machucam. Talvez esteja cansado ou cansada de lutar batalhas que parecem não ter fim. Mas o pastor que te guia sabe exatamente onde te levar. Ele sabe quando sua alma precisa ser renovada e quando seu espírito precisa ser fortalecido. Ele sabe quando é hora de te fazer parar e quando é hora de te fazer avançar. E mesmo quando você se sente perdido ou perdida, ele não te perde de vista. O pastor busca, encontra, sustenta e restaura. Se você crê que Deus está guiando seus passos, comente. Amém. Quando a Bíblia diz que Deus restaura sua alma, isso significa muito mais do que apenas aliviar
uma dor momentânea. A restauração de Deus alcança lugares que ninguém vê. Sentimentos que você guarda em silêncio, memórias que ainda doem, e até pensamentos que você nunca teve coragem de admitir. Deus não passa a mão apenas na superfície. Ele cura por dentro, no profundo, onde a raiz do cansaço e da tristeza costuma se esconder. Há momentos em que você pode até achar que está bem por fora, sorrindo, seguindo, trabalhando, cuidando da família, mas lá dentro existe uma parte que clama por paz. Deus conhece essa parte. Ele sabe exatamente onde tocar, quando acalmar, quando renovar. Ele sabe onde sua alma está quebrada e sabe como reconstruí-la com amor. A alma é o lugar onde guardamos o que sentimos, o que vivemos e o que tememos. E é por isso que o pastor, com sua ternura, conduz você a lugares de cura que o mundo não pode oferecer. Ele te dá forças novas, te levanta quando você acha que já não consegue mais e te abraça quando o coração quer desistir. Às vezes, a vida te leva por caminhos que parecem pesados demais. A perda, a decepção, o medo, a ansiedade, tudo isso tenta desgastar sua fé. Mas Deus não abandona você nessas horas. Pelo contrário, é justamente nos dias de caos que Ele mais trabalha em seu interior. Ele renova sua esperança quando ela começa a apagar, coloca luz onde havia sombra e te dá coragem para continuar. E mesmo quando ninguém entende pelo que você está passando, Deus entende. Ele vê o invisível, ouve o indizível e sabe o que você precisa, antes mesmo que você peça. Ele é o pastor que restaura, que sara, que fortalece, não apenas uma vez, mas todas as vezes que seu coração clamar. Se você deseja que Deus restaure sua alma hoje, escreva amém nos comentários. O Salmo 23 também fala sobre um dos cenários mais desafiadores da vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse vale não representa apenas a morte física. Menos ele simboliza todas as fases escuras, confusas e dolorosas pelas quais você já passou ou talvez esteja passando agora. São momentos em que a alma sente medo, em que o coração enfraquece e em que você teme dar o próximo passo, porque tudo parece incerto. Mas observe algo poderoso. A promessa não é que Deus vai te evitar o vale, mas que Ele vai caminhar com você dentro dele. A presença de Deus no meio da dor muda tudo. Mesmo quando você não vê saída, Ele está vendo. Mesmo quando você sente que está sozinho ou sozinha, Ele está ao seu lado. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele sustenta você com sua mão firme. O vale não é seu destino final, é apenas uma travessia. E ninguém atravessa um vale para ficar nele. Você atravessa para sair do outro lado mais forte, mais sábio e mais dependente de Deus. Esse vale pode ser uma batalha emocional, uma luta espiritual, uma crise familiar, um medo que ninguém conhece, um diagnóstico, uma perda, uma decepção. Mas não importa qual seja o nome do seu vale, Deus não te abandona nele nem por um segundo. A vara e o cajado do pastor representam duas coisas: proteção e direção. A vara espanta os inimigos. O cajado guia quando você não sabe para onde ir. Isso significa que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus está te defendendo e te guiando ao mesmo tempo. Ele luta guerras que você nem imagina e abre caminhos que você não percebe. E um dia, você ainda vai olhar para trás e dizer: eu só atravessei porque Deus estava comigo. Se você crê que Deus está com você mesmo nos vales mais escuros, escreva amém nos comentários. Logo após falar sobre o vale, o salmista muda completamente o cenário de um lugar escuro para uma mesa
preparada. Isso revela algo profundo sobre o agir de Deus. Ele não apenas te tira do vale, ele te honra depois da batalha. A Bíblia diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso significa que Deus não te restaura apenas em segredo. Ele também manifesta sua bondade de forma pública, deixando claro que a vitória veio das suas mãos. A mesa que Deus prepara não é uma mesa qualquer. É uma mesa de honra, de provisão, de recomeço e de vitória. Enquanto alguns esperavam ver seu fracasso, Deus preparou um banquete. Enquanto outros duvidaram de você, Deus afirmou sobre sua vida: eu estou aqui. Enquanto situações tentaram te derrubar, Ele te levantou justamente onde tentaram te ferir. E o mais poderoso é que essa mesa é preparada na presença dos inimigos. Ou seja, Deus não precisa remover a oposição para te abençoar. Ele abençoa você mesmo enquanto tentações, lutas e vozes contrárias ainda existem ao redor. Ele mostra que nada pode impedir seus planos, menos nada. Depois, a palavra diz: unges a minha cabeça com óleo. Na Bíblia, a unção representa cura, proteção, consagração e autoridade. Isso significa que Deus coloca sobre você algo que ninguém pode tirar. A unção te fortalece por dentro, te cobre por fora e te separa para viver aquilo que Ele planejou. E então vem a frase que completa essa abundância: o meu cálice transborda. Deus não te dá apenas o suficiente, Ele te dá mais do que o necessário. Não é migalha espiritual, é transbordar. Não é sobrevivência, é a abundância. Não é apenas consolo, é restauração completa. Quando Deus decide te honrar, nada pode impedir. Quando Ele decide te levantar, nada pode derrubar. Quando Ele decide te encher, nada pode esvaziar. Se você recebe a unção e o transbordar de Deus sobre sua vida, escreva amém nos comentários. O Salmo 23 segue com uma das declarações mais consoladoras da palavra: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa que você não caminha sozinho ou sozinha. Você é seguido ou seguida. A cada passo, há duas companheiras espirituais ao seu lado. A bondade de Deus e a misericórdia de Deus, elas não aparecem apenas nos dias bons. Elas permanecem todos os dias, inclusive nos dias difíceis, nos dias silenciosos, nos dias cansativos, nos dias em que sua fé parece pequena. A bondade do Senhor é o cuidado que você não percebeu, a porta que se abriu sem explicação, o livramento que você nem soube que teve, o conforto que chegou no seu coração quando você estava prestes a desabar. E a misericórdia é a mão de Deus que te levanta quando você cai, que te restaura quando você erra, que te abraça quando você não se sente digno ou digna. É o amor que cobre falhas, que entende fraquezas e que te aproxima dele mesmo quando você se sente distante. O texto diz que elas te seguirão, ou seja, você pode até achar que está andando para lugares confusos, mas a bondade e a misericórdia andam atrás de você como guarda-costas espirituais que não te abandonam. Elas te alcançam quando você tenta ir rápido demais, te protegem quando você anda devagar, te seguram quando você tropeça. E então o salmista encerra com a promessa eterna: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não fala apenas do céu, fala de viver na presença de Deus aqui, agora, todos os dias. Significa caminhar sabendo que você tem um lugar seguro, um lar espiritual, um refúgio onde sua alma encontra paz. A presença de Deus não é um lugar que você visita menos. É um lugar onde você pode morar. E quando você aprende a habitar nele, sua vida deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser guiada
pela confiança. Se você deseja viver todos os dias cercado ou cercada pela bondade e misericórdia de Deus, escreva amém nos comentários. O Salmo 23 termina com uma das declarações mais fortes e reconfortantes de toda a Bíblia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba que Davi não diz talvez, nem quem sabe. Ele diz certamente. É uma promessa de Deus. Sua bondade e sua misericórdia caminham atrás de você como guarda-costas espirituais, cercando sua vida com cuidado diário. A bondade de Deus te acompanha para abrir portas, te dar oportunidades, sustentar seus passos e te lembrar que você é amado ou amada. A misericórdia de Deus te acompanha para te levantar quando você cai, te perdoar quando você erra e te restaurar quando você se afasta. Cada dia da sua vida é seguido pela bondade que te dá o que você não merece e pela misericórdia que te livra do que você não suportaria. E então o salmista conclui: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa viver na presença de Deus, não apenas no futuro, mas aqui e agora. Habitar na casa do Senhor é viver com o coração ancorado em Ele. Saber que você tem um lugar seguro, uma direção certa, uma paz que o mundo não pode roubar. Quando você escolhe caminhar com Deus, você não anda mais sozinho ou sozinha. Quando você confia em Ele, mesmo a dor ganha propósito. Quando você depende dele, até as tempestades se tornam caminhos para um novo começo. E quando você se entrega totalmente, Deus te cobre com bondade, proteção e amor todos os dias, sem exceção. A presença de Deus não é apenas um destino final, é um lar permanente para a sua alma. É onde você encontra descanso, força, proteção e esperança. E ainda que o mundo mude, ele permanece fiel. Ainda que pessoas falhem, ele permanece constante. Ainda que tudo desabe, ele permanece sustentando você. Se você deseja viver todos os dias debaixo da bondade e da misericórdia de Deus, escreva amém nos comentários. Quando o Salmo 23 se aproxima do fim, ele declara uma das promessas mais consoladoras de toda a palavra. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Note que a Bíblia não diz talvez, quem sabe, ou se Deus quiser. A palavra usada é certamente uma garantia absoluta de que a bondade de Deus não depende do seu humor, do dia, das circunstâncias ou do que você merece. Ela depende apenas dele. A bondade de Deus te segue mesmo quando você não percebe. Ela te protege de perigos que você nem viu. Ela te livra de caminhos que teriam te machucado. Ela te sustenta quando suas forças já não conseguem. Ela chega antes que o medo cresça e te cobre antes que a dor te pare. E junto da bondade vem a misericórdia. A misericórdia de Deus é o braço que te levanta quando você cai, o abraço que te acolhe quando você erra e o olhar que te diz: eu ainda estou aqui. Ela te lembra que você não precisa ser perfeito ou perfeita. Para ser amado ou amada, você só precisa ser filho ou filha. Essas duas, menos bondade e misericórdia, menos, são como dois guardiões espirituais caminhando atrás de você, vigiando cada passo. Quando você avança, elas te acompanham. Quando você retrocede, elas te alcançam. Quando você para, elas te cercam. Não existe momento da sua vida em que Deus te deixa desprotegido ou desprotegida. E então, o salmista finaliza dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa é a promessa de que sua história não termina aqui. Há um lar eterno preparado, um descanso que nunca acaba, uma paz
que nunca se perde. Deus te chama não apenas para uma vida abençoada na terra, mas para uma eternidade ao lado dele. A presença de Deus não é passageira, ela é contínua, profunda e eterna. Ele te acompanha hoje, te guarda amanhã e te recebe para sempre. Se você recebe essa promessa de bondade e misericórdia sobre a sua vida, comente amém.